Gênesis capítulo 27. E aconteceu que, quando Isaque era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E ele lhe disse: Eis que eu estou aqui. E ele disse: Eis que agora eu estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e traz-me alguma caça, e faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traze-a para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que eu ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me uma caça, e faz-me uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedece à minha voz de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, tal como ele gosta. E tu a levarás a teu pai, para que ele coma e para que ele te abençoe antes da sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como um enganador, e eu trarei maldição sobre mim, e não bênção. E sua mãe lhe diz: Sobre mim esteja a tua maldição, meu filho. Somente obedece à minha voz, e vai, e traze-mos. E ele foi, e buscou, e os trouxe à sua mãe. E sua mãe fez uma carne saborosa, tal como seu pai gostava. E Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e os colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. E ela colocou as peles dos cabritos sobre as mãos dele, e sobre a lisura do seu pescoço. E ela deu a carne saborosa e o pão que ela havia preparado na mão de seu filho Jacó. E ele foi a seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Levanta-te, rogo-te, senta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: Como é que tu a achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor, teu Deus, a trouxe a mim. E Isaque disse a Jacó: Aproxima-te, rogo-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, se tu és verdadeiramente o meu filho Esaú ou não. E Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, e ele o sentiu, e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou. E ele disse: És tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele disse: Eu sou. E ele disse: Traze-a para perto de mim, e eu comerei da caça de meu filho, para que a minha alma possa te abençoar. E ele a trouxe para perto dele. E ele comeu, e lhe trouxe vinho, e ele bebeu. E seu pai Isaque lhe disse: Aproxima-te agora, e beija-me, meu filho. E ele se aproximou, e o beijou. E ele cheirava o cheiro das suas vestes, e o abençoou, e disse: Vê, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Por isso, Deus te dê do orvalho do céu, e da gordura da terra, e abundância de trigo e vinho. Que povos te sirvam, e nações se curvem a ti. Sê Senhor sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. E aconteceu que, assim que Isaque havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaque, seu pai, Esaú, seu irmão, veio de sua caça. E ele também havia feito uma carne saborosa, e a trouxe para o seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que a tua alma me abençoe. E Isaque, seu pai, lhe disse: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. E Isaque estremeceu excessivamente, e disse: Quem? Onde está aquele que tomou a caça, e a trouxe a mim? E eu comi de tudo antes de tu vires, e o abençoei. Sim, e ele será abençoado.
E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, ó meu pai. E ele disse: Teu irmão veio com sutileza, e tomou a tua bênção. E ele disse: Não é o seu nome com razão chamado Jacó? Pois ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura, e eis que agora tomou a minha bênção. E ele disse: Tu não reservaste uma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: Eis que eu fiz dele teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, e com trigo e vinho sustentei. E o que farei agora a ti, meu filho? E Esaú disse a seu pai: Tem somente uma bênção, meu pai, abençoa-me a mim também, ó meu pai. E Esaú levantou sua voz e chorou. E Isaque, seu pai, respondeu e lhe disse: Eis que a tua habitação será da gordura da terra, e do orvalho de cima do céu. E por tua espada viverás, e servirás ao teu irmão. E acontecerá que, quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Esaú disse em seu coração: Os dias de luto pelo meu pai estão próximos. Então eu matarei o meu irmão Jacó. E estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Eis que teu irmão Esaú, no tocante a ti, está se confortando, propondo matar-te. Por isso, agora, meu filho, obedece à minha voz e levanta-te. Foge para Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que a fúria de teu irmão passe, até que a ira de teu irmão se afaste de ti, e ele esqueça aquilo que tu fizeste a ele. Então enviarei para te buscar de lá, porque ficaria eu privada de ambos em um só dia. E Rebeca disse a Isaque: Eu estou cansada da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Et, como estas que são as filhas da terra, que bem a vida me fará. Mateus capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todas estas palavras, ele disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então se reuniram os principais sacerdotes, e os escribas, e os anciãos do povo, no palácio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se entre eles para que pudessem prender Jesus com astúcia para matá-lo. Mas eles disseram: Não durante o dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento muito precioso, e derramou-o sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas, vendo isto, os seus discípulos indignaram-se, dizendo: Qual o propósito deste desperdício? Pois este unguento podia ter sido vendido por muito, e dado aos pobres. Entendendo isto, Jesus lhes disse: Por que afligis esta mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade eu vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que esta mulher fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes, e disse-lhes: O que me dareis, e eu lhe entregarei? E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde esse momento, ele buscou oportunidade para traí-lo. E, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, ao tal homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Na verdade eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? E ele, respondendo, disse: O que põe sua mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Então Judas,
que o traía, respondeu e disse: Mestre, sou eu? Ele disse: Tu disseste. E, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que, daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o beber, novo, convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós vos escandalizareis por minha causa esta noite. Pois está escrito: Eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas, depois de ser eu ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos os homens se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Na verdade eu te digo que, nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está demasiadamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E continua: Se quiser que eu finalize o restante, só avisar. Ester capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero promoveu Amã, o filho de Amedata, o Agagita, e exaltou-o e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam no portão do rei, curvaram-se e reverenciaram Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se curvou, tampouco lhe fez reverência. Então, os servos do rei, que estavam no portão do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transgrides tu o mandamento do rei? Tendo eles falado com ele dia após dia e, não lhes dando ele ouvidos, referiram-no a Amã, para ver se a conduta de Mardoqueu seria tolerada. Pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem lhe fazia reverência, então Amã ficou cheio de ira. E ele considerou escárnio colocar as mãos somente sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Porquanto Amã buscou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Assuero. No 1º mês, isto é, no mês de Nisã, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se isto é, a sorte, diante de Amã, dia após dia, e mês após mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos, tampouco guardam eles as leis do rei. Portanto, não é de proveito para o rei tolerá-los. Se aprouver ao rei, que seja escrito que eles podem ser destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem o encargo do negócio, para trazê-lo às tesourarias do rei. E o rei tirou o seu anel da sua mão, e o deu a Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã: A prata te é dada, o povo também, para fazeres com eles como te parecer bem. Então foram chamados os escribas do rei no 13º dia do 1º mês, e ali foi escrito conforme tudo o que Amã havia ordenado aos tenentes do rei, e aos governadores que estavam sobre cada província, e aos governadores de cada povo e cada província de acordo com a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero isto foi escrito, e selado com o anel do rei. E as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, tanto moços como velhos, crianças pequenas e mulheres, em um mesmo dia, a saber, no 13º dia do 12º mês, o qual é o mês de Adar,
e que saqueassem o seu despojo. A cópia do escrito para um mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, para que eles estivessem preparados para aquele dia. Os mensageiros saíram às pressas pela ordem do rei, e o decreto foi dado no palácio de Susã. E o rei e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Susã ficou perplexa. Atos capítulo 26. Então, Agripa disse a Paulo: tens permissão para falar em teu favor. Então, Paulo estendeu a mão e respondeu por si mesmo: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de poder responder por mim mesmo, perante-te, de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Especialmente porque eu sei que és especialista de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, eu te suplico que me ouças com paciência. O meu modo de vida, desde a minha juventude, que decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus, que me conheceram desde o começo, se quiserem testificar, que eu tenho vivido como fariseu, a mais severa seita da nossa religião. E agora eu estou aqui e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual promessa as nossas 12 tribos, servindo a Deus continuamente noite e dia, esperam chegar. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Porque deveria ser algo incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Eu, verdadeiramente, pensei comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Estas coisas eu fiz também em Jerusalém. E muitos dos santos eu prendi nas prisões, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes. E quando eles os matavam, eu dava a minha voz contra eles. E, punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. Sendo excessivamente enfurecido contra eles, perseguia-os até em cidades estrangeiras. Então, indo a Damasco, com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. E, caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para te chutar contra os aguilhões. E eu disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir-lhes os olhos, e os converteres das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados, e herança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e então aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Tendo, portanto, obtido o socorro de Deus, eu continuo até este dia testemunhando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer: que o Cristo sofreria, e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a luz a este povo e aos gentios. E como ele falou isso por si mesmo, Festo disse em alta voz: Paulo, tu estás fora de si. As muitas letras te fazem enlouquecer. Mas ele disse: eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade e sobriedade falo estas palavras. Porque o rei, diante de quem eu falo livremente, sabe estas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois isso não foi feito em um canto. Ó rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. Então, Agripa disse a Paulo: falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. E Paulo disse: peço em Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que me ouvem neste dia se tornem tal qual eu sou, a não ser por estas correntes. E ele falando isto, levantaram-se o rei, o governador, e Berenice, e os que com eles estavam assentados. E, retirando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo:
Este homem podia ser solto, se não tivesse apelado para César.